Olá, meus queridos alunos, professor Francisco Miranda, Departamento de Física do Instituto Federal do Maranhão, campus Monte Castelo. Estou de volta para dar continuidade aqui aos tópicos de Física 3 para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Então, lembrando que nas aulas anteriores eu fiz uma revisão sobre vetores, né? Falei da importância dos vetores. E nessa aula de hoje nós vamos bater aqui um papo bem descontraído para falar sobre os princípios básicos da eletricidade, que eletricidade é objeto do nosso curso de Física 3. Então eu começo, falando sobre o átomo, unidade aí formadora de todas as substâncias, de todos os corpos, de todas as moléculas, e nós já temos aí um conhecimento prévio sobre o átomo, mas eu vou falar um pouquinho aqui sobre o átomo, que eu acho que é a unidade básica, de muita importância no nosso curso. Então, nós sabemos que o átomo, na verdade, é uma estrutura eletricamente neutra, um sistema neutro, porque nós sabemos que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Os prótons são partículas ou cargas positivas e os elétrons são cargas negativas. E nós temos os nêutrons, também são partículas sem carga. Existem outras partículas elementares, mas estas são as partículas básicas, de formação que constituem um átomo que nós já estudamos, e sabemos. Eu vou mostrar aqui de uma forma bem simples, lembrando aqui um sistema planetário, a distribuição eletrônica de um átomo de hélio. Eu vou colocar aqui o núcleo, tá? E aqui eu vou colocar a eletrosfera. Aqui dentro eu vou colocar dois sinais positivos para a indicação dos prótons, e aqui na eletrosfera, nós temos dois sinais negativos para indicar os elétrons, que são partículas negativas. Lembrando que aqui eu tenho dois elétrons e dois prótons, então aí justifica-se a definição do átomo como sendo um sistema eletricamente neutro, mas nós podemos desequilibrar essa estrutura. Esse átomo ele pode, no caso, perder elétron, mas de repente esse elétron sai daí dessa posição da eletrosfera, ele sai, então dizemos que o átomo perdeu elétron, ou então ele também pode ganhar elétron. A situação quando perde ou ganha, o átomo, ele fica desequilibrado eletronicamente, porque ele vai ficar com excesso de cargas positivas quando ele perde, e quando ele ganha ele fica com excesso de cargas negativas. Aí ele deixa de ser átomo para ser chamado de íon, Então aí no caso nós teremos um íon. Esse íon, quando ele é positivo, ele é chamado de cátion. Quando ele é íon negativo, é chamado de ânion. Então aqui é uma situação básica, elementar, que acontece numa substância, no corpo, tá? Porque os átomos são as unidades elementares, que formam todas as substâncias existentes na natureza, todos os corpos existentes na natureza. E aí, um dos princípios básicos é como você pode desequilibrar um corpo, eletronicamente, como você, na verdade, como você pode eletrizar um corpo. Existem três processos que são estudados, que são básicos, que é o processo por atrito, por contato e por indução. Para a gente ganhar aqui tempo em nosso curso, geralmente esses processos eu coloco uma pesquisa para vocês, os alunos fazerem a pesquisa, seja no livro de Física 3, seja na internet, São leituras básicas que eu cobro, faz parte, de nossa avaliação, essas pesquisas. Então eu vou anotar aqui nossa primeira pesquisa para vocês começarem a dar uma pesquisada quando chegarem em casa, sobre esse assunto. Então anote aí nossa primeira pesquisa. Que é os processos, vou botar aqui pesquisa, pesquisar, vou botar aqui pesquisar os processos de eletrização, no caso da eletrização de um corpo, processo de eletrização. Você tem aqui, no caso, o primeiro processo por atrito. Nós temos o segundo processo por contato. E nós temos o processo por indução.
contato e por indução. Vocês vão fazer a pesquisa sobre esses três processos: por indução, por atrito, por contato e por indução. Ok? Coloque no caderno de vocês e eu vou dar uma olhada. E como eu falei, vai fazer parte também de atividade como entrando no processo que eu faço de avaliação de vocês. Ok? Então, essa é a nossa primeira pesquisa. Eu vou passar aqui agora, lembrando que quando eu coloquei aqui a estrutura do átomo, né? Eu coloquei aqui a estrutura do átomo. Eu coloquei aqui duas partículas positivas e duas negativas. Aqui, só que os elétrons estão nessa eletrosfera aqui em movimento ao redor do núcleo do átomo. Aqui entre os elétrons e os prótons existe uma força de interação, uma força de origem elétrica, tá? E uma força aqui no núcleo, tá? Para manter essas partículas aqui unidas, as partículas positivas, nós temos uma força de origem nuclear. Só para dar ênfase a essas duas forças. E lembrando ainda que os elétrons estão aqui na eletrosfera, aqui no núcleo nós temos os prótons e os nêutrons, que são partículas sem cargas. Tá. Então, por que eu falei logo do átomo, né? Logo para dar a ideia de cargas elétricas, né? Os elétrons e os prótons. Porque as cargas elétricas serão, né, no caso assim, a parte básica, né? Fazer os princípios, faz parte dos princípios da eletricidade. Então, assim, é uma pedra fundamental esse entendimento de carga elétrica. Porque nós vamos, né, trabalhar ao longo do nosso curso sempre falando em cargas elétricas. E aí a eletricidade, ela tem, na verdade, como objeto de estudo, né, os fenômenos elétricos. E os fenômenos elétricos envolvem as cargas elétricas, tá? São as unidades básicas, né, da eletricidade. E esse estudo de eletricidade, ele foi dividido em duas partes, né? Nós vamos estudar as cargas elétricas em repouso, tá? Em relação ao referencial. Esse referencial é um referencial inercial, aquele mesmo referencial que consolida, né, as leis de Newton. E vamos estudar também as cargas elétricas em movimento, tá? No caso, não estudar dentro da elerodinâmica. Então, nós temos a eletricidade dividida em eletrostática e eletrodinâmica. Eletrodinâmica, vamos estudar as cargas se movimentando. No caso lá, essas cargas, na verdade, são a corrente elétrica, tá? E aqui na eletrostática, nós vamos estudar as cargas em repouso. Então, os processos de eletrização por atrito, por contato e por indução são princípios da eletrostática, tá certo? Aí eu vou agora falar de um princípio básico para vocês, que é a carga elétrica pontiforme. Mas só para efeito de notação, nós temos que a eletricidade, que é o nosso objeto de estudo, a nossa eletricidade ela vai se dividir em eletrostática e eletrodinâmica. Tá? Então, aqui o termo eletrostática, tá? Cargas em repouso. Vamos estudar o comportamento das cargas em repouso, uma parte da eletricidade, e a outra parte, em outro momento, vamos estudar as cargas, né, em movimento, porque dinâmica lá do primeiro ano, né, que é a parte que estuda, né, a atração da força, né, a dinâmica, a força aplicada aqui, mas é movimento também, né, é o movimento. Então essa parte do movimento lá, aqui bem, fazendo uma analogia, nós vamos estudar as cargas em movimento, as cargas elétricas em movimento dentro da eletrodinâmica. Então aqui é eletrostática, as cargas em repouso, e aqui as cargas em movimento. Então, e tem um outro princípio, é um princípio também que nós vamos falar muito dentro da eletrostática, que é o princípio da carga elétrica pontiforme. Nós vamos usar muito esse termo aqui, tá? Essa palavra pontiforme, ela dá a ideia exatamente de ponto, né?
uma carga elétrica pontiforme. Uma carga elétrica pontiforme é aquela carga elétrica pontual. Vamos pensar assim, você lembra do primeiro ano que vocês estudaram ponto material e corpo extenso? Né? Que o ponto material tem as dimensões desprezíveis, né? E o corpo extenso você considera as dimensões? Vou dar aqui um exemplo bem prático. Aqui aí na sala de vocês, aí, na casa de vocês, olha aí que tem uma lâmpada acesa, né? Como tem aqui em casa, aqui no terraço. Aqui para mim, que estou próximo a essa lâmpada, eu estou olhando bem as dimensões da lâmpada. Eu consigo, né, dizer que essa lâmpada tem mais ou menos ali, o que? Uns 10 centímetros, tamanho, de comprimento, tá? Mas alguém que está muito distante aqui da minha casa não vai dizer para mim que tamanho tem essa lâmpada, porque de lá ele consegue apenas enxergar o ponto luminoso. Então as dimensões para aquela pessoa que está afastada ele não consegue perceber, tá? Então ele considera apenas um ponto, então as dimensões para ele não consegue ver, né? Não consegue detectar, não consegue medir. Então essa lâmpada passa a ser um ponto material para a pessoa que está afastada. Aí já para mim que estou aqui próximo, passa a ser um corpo extenso essa lâmpada. A mesma coisa quando você compara a cabeça do alfinete com a arte, né, dele, né? Quando você tem aqui um alfinete, tá certo? No caso aqui um alfinete, e você compara com a cabecinha dele aqui, né? Então, essa cabeça do alfinete comparada com a arte, ela é muito pequena. Então nesse caso aqui você diz que as dimensões da cabeça do alfinete você pode até desprezar quando você comparar com o tamanho aqui da arte. É exatamente isso. Pense que aqui é a cabeça do alfinete e a carga. É essa carga aqui elétrica pontiforme. Ela é denominada pontiforme porque você está desprezando as dimensões. Comparada, no caso aqui, com essa arte aqui. Então, em geral, a gente coloca duas cargas separadas por uma distância. E a gente compara as dimensões dessas cargas com a distância que separa elas duas. Então, assim, eu posso exemplificar mais uma situação aqui para vocês. A situação aqui é a seguinte, né? Vou deixar mais claro aí nesse princípio de carga pontiforme, porque nós vamos usar muito esse termo pontiforme. Então observe isso, eu tenho aqui uma carga, eu vou chamar Q1, tá aqui a carga, e uma carga aqui Q2. Então no ponto A, vou chamar esse ponto aqui A, tem uma carga Q1, aqui tem uma carga no ponto B, uma carga Q2. Eu vou me referir sempre à carga elétrica pela letra Q. Então, carga Q1, carga Q2, tá? Então, a letra Q vai ser para a gente a carga. E aqui essas cargas estão separadas, né? Por uma distância D, tá certo? Uma distância D. Quando você compara as dimensões dessa carga Q1 com essa distância, é como se fosse aqui a cabeça do alfinete. Então as dimensões aqui são desprezíveis com relação a essa distância aqui. Se você compara e você vê que é muito pequena nessa carga com essa distância, você diz que essa carga aqui é uma carga elétrica pontiforme. Quando você vai para a carga Q2 acontece a mesma coisa, você compara as dimensões desta carga com essa distância aqui, separa as duas cargas, e essas dimensões aqui são muito pequenas, você diz que essa carga aqui tem uma carga pontiforme. Você pode desprezar as dimensões dela quando comparar com essa distância que separa as duas. Então essa palavra pontiforme, tá? Muito utilizada, o pontual, né? Essa palavra aqui, ela significa isso, né? Cargas de dimensões desprezíveis. Você despreza as dimensões das cargas quando você compara com a distância que separa duas cargas, três cargas e assim sucessivamente. Então é relativo à distância que separa as cargas, tá? Essa palavra pontiforme. Então, um outro princípio também, que também faz parte do nosso estudo de eletrostática, que vocês têm que colocar aí na cabeceira, e por isso que eu comecei falando em cargas elétricas, né, falando em átomo, porque nós temos um princípio aqui básico, né? Todos nós também vamos... É o princípio da atração e repulsão, tá? Esse princípio aqui tem que ficar lá debaixo do travesseiro, né? Toda vez que você for dormir, leva um travesseiro e dê uma
dei uma fala lá com ele porque ele é um princípio muito importante, esse princípio básico aqui da atração e repulsão. E é simples, né? Você tem aqui duas cargas, uma carga aqui positiva, tá? E aqui você tem uma carga negativa, tá? Então você tem uma carga aqui positiva e uma carga negativa. Eu vou colocar na horizontal mesmo. Eu tenho aqui uma carga positiva e aqui você tem uma carga negativa. Então essa carga aqui positiva e aqui uma carga negativa. Então, são cargas que estão interagindo aqui como se fosse um próton e um elétron, né? Então, como eu falei, aqui vai ter, né, uma interação entre essas duas cargas. E quando elas têm sinais diferentes, elas se atraem, tá? Elas se atraem. Então, eu vou colocar aqui um vetorzinho, né, indicando atração, tá? Elas se atraem, ok? Quando nós temos a interação entre duas cargas de sinais iguais, duas positivas, por exemplo, aqui positivo, aqui positivo. Nesse caso, há uma repulsão, tá? Há uma repulsão. Elas se afastam, né? Ou melhor, tende a se afastar, porque na eletrostática essas cargas estão fixas, tá? Elas estão em repouso, tá? Então existe aí essa repulsão, esse vetor aqui de afastamento, né? E aqui quando eu coloco duas cargas negativas, também vai acontecer a mesma coisa, né? Então aqui são cargas de sinais iguais, também vai ter repulsão. Então esse princípio é simples, mas muito importante, tá? Cargas de sinais diferentes, tá? Uma positiva com negativa, a atração, e carga de sinais iguais a repulsão, tá? Esse princípio aí, como eu falei, tem que ficar debaixo lá do travesseiro. Toda vez que vocês forem dormir, tem que dar uma conversada com ele, porque é um princípio que vai também ao longo do nosso curso aqui, certo? E é simples. Cargas, sinais diferentes se atraem, carga de sinais iguais se repelem. Então, por isso o princípio atração e repulsão, ok? Então, temos esses princípios aí já bem formalizados, e eu não falei aqui na palavra, quando eu usei a palavra interação, né, as partículas estão interagindo, mas fica assim, vamos dizer assim, fica de uma forma bem clara que essas partículas interagem, né? Elas reagem entre si, envolvendo aí no caso, né? Quando eu digo interação, ou reage, né? Há uma reação no caso. Eu estou querendo falar na verdade sobre força, tá? Quando eu digo que uma partícula positiva está interagindo com uma negativa, ali na verdade, quando eu colocar aquela seta, aquele segmento com a setazinha, aquilo é um vetor. Eu não botei ali a notação vetorial para indicar força, porque eu queria discutir agora nesse momento. Então, há uma interação na verdade, mas essa interação é através de uma força. Vai surgir ali naturalmente, nessa interação da carga positiva com a negativa, ou da positiva com a positiva, nós vamos ter aí, na verdade, o surgimento de força, no caso, força de origem elétrica. Então, para ilustrar o que eu estou falando, eu estou dizendo o seguinte: eu tenho aqui, nesse ponto, vou chamar aqui de ponto A, uma partícula positiva, vou botar só o Q, né, a carga positiva, e aqui eu vou colocar uma carga também positiva, e essa aqui no ponto B, tá? E aqui uma distância, né? Uma distância aqui D entre essas cargas, ok? Uma distância D entre essas cargas. Então, aqui vai haver uma interação dessas duas, porque nós sabemos que
as cargas de sinais iguais elas interagem, né? Tendo que no caso uma repulsão, elas tendem a se afastar. Então essa carga vai aplicar uma força nessa aqui, que está no ponto B, e essa que está no ponto B vai aplicar uma força nessa carga que está no ponto A. Tá certo? Bom, quando eu falo em força, né? Força, no caso aí a força vai ser uma força elétrica, tá? A força elétrica. Então quando eu falo em força, tá? Força é vetor. Força é uma grandeza vetorial. Então vou apresentar por um vetor. Então nós temos módulo desse vetor, intensidade aqui, aqui nós vamos ter sentido, e aqui direção. Então módulo, intensidade, sentido e direção. Então, se você tem um vetor, lembrando da nossa revisão, eu tenho que saber a direção. A direção, né, é fundamental eu saber onde vou colocar esse vetor. Por isso eu tenho que saber definir bem a direção. Eu tenho que saber o sentido, né, para onde é que ele está apontando, né, para onde eu vou colocar a seta. E o módulo, né, o tamanho dele, né, que no caso quando eu fizer o cálculo do módulo, né, e colocar a unidade, eu vou chamar de intensidade. Tá? Então, a princípio, nós não vamos fazer nenhum cálculo agora do valor da força. Mas sabemos que, pelo princípio da atração e repulsão, que nós temos, no caso aqui, uma força de interação aqui elétrica, como eu já falei. Essas cargas elas estão aqui interagindo entre si. E para colocar o vetor força, que eu preciso representar essa interação através do vetor força, eu vou colocar logo a reta, né? Que é a reta que vai me dar a direção desse vetor força. Então, que reta é essa? Você está vendo aqui esses dois pontos, ponto A e ponto B, exatamente os pontos onde estão localizadas as cargas. Eu vou traçar uma reta aqui entre esses dois pontos, né? Vou traçar uma reta aqui entre esses dois pontos, tá ok? Traçar uma reta aqui entre esses dois pontos, unindo esses dois pontos, na verdade, né? Essa reta é o primeiro passo. Eu coloco aqui reta S, porque é nessa reta que eu vou colocar o vetor força. Então, o nosso vetor força, ele é um vetor que tem sentido, né? No caso, a força que é aplicada aqui nessa carga e a força que é aplicada nessa carga tem sentidos opostos. Então, uma está aplicada para cá, uma está aplicada para cá, vou chamar de força F, e a outra está aplicada para cá, também de força F, né? Vou já chamar a atenção porque F e F. Então, aqui no caso, a direção da força F é da reta S. Como é que eu coloco essa reta S? Basta ligar os pontos onde estão localizadas as cargas. Então, eu coloco a reta S. Tá? A direção do vetor força é da reta S. Sentido, no caso, uma está apontando para lá, outra está apontando para cá. Então, eu digo sentidos opostos. Tá? Sentidos opostos. Agora, e quem é o módulo, né? A princípio, vou chamar só de F. Tá? F e F. Tá? O módulo da força. O módulo da força F é F. Tá ok? Eu não fiz nenhuma conta ainda para encontrar aqui a intensidade. Nós vamos fazer essa conta. Eu vou estar interessado em calcular o valor dessa força aqui. E nós vamos ter elementos para calcular. Nós vamos usar uma equação básica para calcular o valor dessa força. E é interessante, a gente vai discutir e saber se essa distância aqui vai influenciar, né, no valor dessa força. Tá certo? Quando eu digo assim, será se essa distância diminuir, essa força vai aumentar? Se essa distância aumentar, essa força vai diminuir? Tá? Até que ponto a força vai influenciar no cálculo a distância vai influenciar no cálculo da força, né, da intensidade da força. A gente vai ver aqui de fato, mais tarde, que essa distância aqui, ela tem uma influência, né, no cálculo do valor dessa força. Ok? Então, o que nós podemos dizer mais? Eu posso aqui colocar um outro exemplo, né? Tá?
Vou colocar aqui o exemplo aqui de uma outra interação aqui. Vamos ver aqui uma situação de uma carga interagindo, positiva interagindo com uma carga negativa. Eu posso ter aqui no caso no ponto A, aqui no ponto A, tá? Uma carga positiva e aqui no ponto B uma carga, aí sim vou colocar o sinalzinho negativo, carga negativa. Então carga positiva interagindo com a negativa. Tem força envolvida aqui? Claro, pelo princípio de atração e repulsão, nós temos aí atração, né? Nós temos que ter força de atração, porque as cargas têm sinais diferentes, sinais distintos, uma é mais, uma positiva, outra é negativa. Se tem força de atração, força é um vetor, eu preciso colocar o vetor força, né? Aqui representar o vetor força. E aí eu preciso saber qual é a direção, né, desse vetor. Então, como eu fiz agora, você pega, liga os pontos, né? O primeiro passo é esse, liga os pontos aqui, no caso eu vou ligar o ponto A com o ponto B, tá? Através de uma reta. E essa reta eu vou colocar aqui, chamar essa reta de, não, vou chamar aqui de reta R, que está aqui passando pelos pontos, né? Nessa reta, né, é que eu vou colocar o vetor força. No caso aqui, vou colocar o vetor força assim, certo? Aqui assim. Tá bom? É bom entender que esses vetores estão do mesmo tamanho, tá? Aqui é F e aqui é F, ok? F, F. Então, a direção da reta R, aí sentidos também opostos, uma está para cá, outra está para lá, e a intensidade lá no módulo eu vou chamar de F e F. Também ainda não tem elementos ainda para fazer o cálculo da intensidade. Será objeto do da nossa próxima aula. Mas eu vou chamar a atenção agora aqui para uma situação interessante. Tá? Aqui tem uma distância D separando, né, estas cargas. Uma distância D separando essas cargas. Elas estão separadas aí de uma distância D. Será que isso aqui lembra alguma coisa que vocês já estudaram antes, no primeiro ano? Vocês lembram que alguma coisa que vocês estudaram assim relacionada a um par de forças? Porque isso aqui é um par de forças. É uma força aplicada no ponto A, onde está essa carga positiva, e uma outra força aplicada aqui no ponto B, onde está a carga negativa. Porém é F e F, tá? Ou seja, se eu fizer o cálculo aqui 10 newtons aqui, 10 newtons aqui, tá? Vocês lembram de algum princípio que vocês estudaram, alguma coisa sobre envolver um par de forças? Isso. Então, isso aqui lembra a terceira lei de Newton. Ação e reação, né? Mas só para ilustrar aqui um blocozinho básico, né? Bem tradicional, vamos dizer, clássico. Tem um bloco aqui, um bloco A, encostado aqui de um bloco B, tá? E o fato de estarem encostados aí, vocês aprenderam lá no primeiro ano que você tem uma força aplicada para cá, que eu vou chamar de Fzinho. Olha a rotação vetorial aqui, tá? E aqui uma força aplicada para cá, que eu vou chamar também de Fzinho, né? Então tem uma força aplicada em A e uma força aplicada em B. Isso aqui é ação e reação. É ação e reação. Uma força em A e outra força em B. A gente até separa isso, né? Lá no primeiro ano, vocês pegam e, né, fazem uma separação para fica mais ou menos aqui, né? Aí você tem o bloco A, aí você coloca a força em A, para lá, e aí você separa também aqui o B, tá certo? Você separa aqui o bloco B e coloca B e coloca a forçazinha aplicada para cá, também F, né? F também é força, tá? Só para isso nós fazemos isso lá no primeiro ano, né? Então você tem uma força aplicada em A e uma força aplicada em B. Detalhe, é um par de forças, tá? É um par de força, uma força aqui e outra aqui, são duas forças, uma força em A e em B. Para ter ação e reação você precisa de dois corpos, tá? Você precisa sempre de dois corpos, senão você não tem ação e reação. Então tem uma força aqui e uma força aqui. Uma é aplicada em A, outra aplicada em B.
É um par de forças de sentidos opostos, então você tem uma para lá e outra para cá. E a intensidade, né, o modo é o mesmo, então aqui é Fzinho, aqui é Fzinho. Então se aqui for 10 N, aqui também vai dar 10 N. Tá? Elas têm a mesma intensidade. Então só lembrando que a ação e reação é isso, você tem duas forças aplicadas em corpos diferentes, nesse caso aqui A e B. Essas duas forças elas têm sentidos opostos, uma está para lá, outra está para cá. E a direção é a mesma, no caso aqui é a direção horizontal, né? A direção horizontal, tá? Tanto para a força F aplicada em A, como para a força F aplicada em B. Só que aqui geralmente você trabalha aqui, no caso, com a ação e reação de contato, né? O contato está aqui. A minha mão está em contato com o quadro. Então tem uma força na minha mão e uma força no quadro. Ação e reação. Esse é o princípio. Terceira lei de Newton. Tá? Nesse caso aqui, eu quero saber se essa força aqui, de origem elétrica, porque ela está surgindo pela interação dessas duas cargas, e não por contato de corpos, como aqui nesse caso, aqui é uma força de interação elétrica entre uma partícula positiva e uma partícula negativa, uma carga positiva e uma carga negativa. Surge a força de atração, pelo princípio da atração e repulsão. A pergunta é, será também aqui a terceira lei de Newton está sendo aplicada aqui? Vocês acham que aqui também é a terceira lei de Newton? É o que está acontecendo aqui, é a minha situação daqui? Tá? Vamos ver. A força F aqui está aplicada em A, na partícula que está em A, e a força F aqui na partícula que está em B. Então, forças aplicadas em partículas diferentes. Forças aplicadas em corpos diferentes, uma em A e outra em B. Aqui, sentidos opostos, uma para lá, outra para cá. Aqui também, uma para lá, outra para cá. Tá tudo ok. Tá? E a direção? Aqui é a direção horizontal, a mesma para as duas. E aqui também a direção R, tanto para essa força como para essa força aqui. A direção é a mesma. Os sentidos aqui são opostos. Então aqui também, né, você valida aqui a terceira lei de Newton, ação e reação. Essa força, essa carga aplica uma força nessa carga negativa, e essa carga negativa aplica uma força na carga positiva. Então aí vale o princípio da atração e reação. Tá certo? Tá? Só que aqui é uma atração, aqui é uma ação e reação de corpos em contato, estão juntos, e aqui não. São duas cargas separadas por uma distância d. Então a gente diz que aqui é ação e reação à distância, né? Aqui não tem contato. Elas não estão próximas, né? Como estão aqui os corpos A e B. Tá? Uma outra pergunta que eu faço, né, para também buscar esse conhecimento lá do primeiro ano, é o seguinte. Eu sempre faço também essa situação, porque muitos alunos têm dúvida nessa pergunta que eu vou fazer aqui. Essas duas forças aqui se anulam? Elas se anulam? Ou seja, essa força aqui anula essa? O que vocês acham? Essa força aqui anula essa? Ou seja, ação e reação se anulam? Quando eu somar a força de ação com a de reação é igual a zero? É isso que eu estou perguntando, né? Vocês acham que se anulam? Não, né? Por quê? Por que ela não se anula? Ela não se anula porque ação e reação são duas forças que são aplicadas em corpos diferentes. Para eu anular essa força que está aplicada em A, é necessário que eu faça uma outra força para cá. Ó. De mesma intensidade dessa força Fzinha aqui. Para eu anular aquela outra força lá, para eu anular essa força aqui, eu tenho que aplicar uma força para cá também, de mesma intensidade dessa força aqui. Então, é aquela coisa, ação e reação elas não se anulam, porque elas estão sendo aplicadas em corpos diferentes. Vou fazer uma ilustração aqui para ficar mais claro isso. Outra situação aqui, vamos supor o seguinte, eu tenho um corpo aqui de massa M, tá? E aí você aplica uma força para cá, tá? Vamos botar aqui 10 newtons, certo? E aqui eu aplico outra força contrária, de 10 newtons. Certo? Então a intensidade dessa força aqui é 10 e essa aqui é 10. Tá certo? Olha só que interessante aqui. Sentidos opostos, uma está para lá e outra está para cá. Tal como está aqui, sentidos opostos.
a mesma direção, trace a reta aqui, ó. Elas estão na mesma reta, mesma direção. Estão na mesma direção aqui, vamos pôr a direção horizontal. E tem mesma intensidade, né? Aqui é 10, aqui é 10. É a mesma intensidade. Se aqui for 10, aqui também tem que ser 10. Tem mesma intensidade, sentidos opostos e mesma direção. É isso que diz lá na ação e reação. Um par de forças que tem mesma direção, mesma intensidade e sentidos opostos. Ah, então isso aqui é ação e reação. Né? Então isso aqui é reação e reação. Na verdade isso aqui não é ação e reação. Por quê? Porque ação e reação precisa de dois corpos. Tá? Uma força aplicada no corpo A e a outra força aplicada no corpo B. Aqui eu só tenho um corpo de massa M. Só tem esse corpozinho aqui. Aqui é como se eu estivesse fazendo uma força e você aí está fazendo outra. Tá? Então aqui essas duas forças aqui somadas dá zero. Aqui, quando eu somar essa força com essa, dá zero. Mas aqui não. Aqui não. Essa força aqui não anula essa. Para eu anular essa força, eu teria que ter outra força puxando para cá. Tá? Para eu anular essa força, eu teria que ter outra força puxando para cá. Então essa força aqui não anula essa aqui não. Porque aqui é ação e reação. Ou seja, resumindo, ação e reação não se anulam. Para você, né? Aqui é uma situação que se anula porque o corpo é um só, é único. Aqui ação e reação é aplicada em corpos diferentes. Então ação e reação não se anulam. Ok? Eu também sempre busco esse conhecimento lá da terceira lei de Newton do primeiro ano. Então, agora para finalizar nossa aula, vocês vão fazer mais uma pesquisa, né? No caso, vocês vão pesquisar sobre Charles Coulomb, francês, que viveu no século XVIII até o início do século XIX. Vocês vão dar uma lida sobre balança de torção. Balança de torção foi inventada, né, por Charles Coulomb. E vocês também vão pesquisar sobre a lei que leva o nome de Coulomb, lei de Coulomb. Essas três pesquisas aqui serão de objetos da nossa próxima aula. Então, aqui eu tenho duas cargas, nessa ilustração, duas cargas positivas. Então, no caso, a repulsão entre elas, uma força para lá, outra para cá, ação e reação. Aqui a direção da reta S, que liga as duas cargas, estão separadas por uma distância D. Então, essa lei de Coulomb, que vocês vão pesquisar, vai permitir a gente calcular o valor, a intensidade da força F. Tá? Nós vamos calcular a intensidade desse vetor F através da lei de Coulomb. Então, isso aqui é objeto para a nossa próxima aula. Na próxima aula a gente já começa com a lei de Coulomb. Aí vocês dão uma olhada nessa balança de torção, e aqui é só para ver um pouco, né, um pouquinho da vida dele, né, no caso ele é francês, dê uma lida na biografia dele. Tá ok? Então, nós vamos parar por aqui e foi um prazer estar com vocês e até o nosso próximo encontro.